Oeste com ela de volta agora para receber a nossa querida dermatologista aqui da Revista Oeste, doutora Denise Steiner, linda de Fendi, já elogiamos aqui no bastidor. É um macacão, achei que era uma blusa e uma calça, chiquérrima, espetacular, como sempre. Tudo bem? É que eu sou muito bem tratada aqui, né? Merece. Então, ainda mais todo dia que eu venho aqui, eu já fico lá em cima, assim. Autoestima. Mas é ou não é, pessoal? Não tá sempre linda, doutora Denise? Sempre elegante. Super elegante, é um modelo de elegância aqui no Oeste. Eu admiro muito também a sua vitalidade, essa energia que vem assim Eu de vi dentro. a doutora fazendo uns exercícios fortes no Instagram, treinando 15 para pesado. 6 a gente tá lá, eu e meu marido, 3 vezes por semana e tentamos manter, né? Já vou entrar no assunto então, já que vamos falar do suplemento. Você me indicou, pra acordar 15 para 6, já toma aquele super coffee? Toma, Às não? vezes, Às vezes não. Vai Às vezes na cara não, e na porque coragem? ele tem várias suplementações ali, né? E então elas não podem ser excessivas. Então não o tempo todo. Mas toma alguma coisa pra ir treinar? Eu tava conversando por O que é coincidência com exatamente você, né? esse super Conta coffee aí. que eu não sei? Não, ele é um café, né? Tem um blend de cafés e tem algumas proteínas, alguns suplementos, como coenzima Q10, tem algumas Uma cafeininha? substâncias, Uma cafeininha, será que vai? Não, mas é um blend que tem cafeína, né? tem Um que blend ter, né? de O café, cafés mesmo, né? né? Só que daí ele fica com um gostinho assim um pouco, porque eu não tomo café com açúcar para evitar, né, o açúcar toda hora, assim. Então ele tem um gosto assim mais agradável. Mas eu queria começar falando que assim a gente não pode pensar em substituir os suplementos pela alimentação. A alimentação deveria ser a base, mas nem sempre ela é adequada no dia a dia de hoje, e também às vezes a gente não tem um solo adequado, não tem produtos que são produzidos, que a gente compra no dia a dia, que tem minerais adequadamente. Então é difícil às vezes você conseguir ter tudo o que você precisa com alimentação. Se ela for perfeita, se ela não for, então pior ainda, né? Então, vocês queriam falar de alguma em especial? Claro, temos uma lista uma aqui. coisa, se você fosse eleger um suplemento que você acredita que todo mundo tem alguma deficiência, como por exemplo eu comentei no intervalo, Magnésio. no inverno tem deficiência de vitamina D por conta da falta de sol. Agora um suplemento que você acredita que todo mundo possa ter uma deficiência que faria bem em geral. Eu acho que se a gente tivesse que pensar nisso, hoje em dia é a vitamina D. Porque o que aconteceu? A gente não está mais tomando sol, né? Numa cidade como São Paulo, no dia a dia, as pessoas assim raramente se expõem ao sol. Vão para o escritório, trabalham, ficam o tempo todo debaixo de outras luzes e não toma sol. E você não faz um mecanismo assim de compensação para ter isso, por exemplo, no fim de semana. Até hoje há uma recomendação que, se for possível, você tomasse assim 3 vezes por semana, uns 10 a 15 minutos de sol sem filtro solar e pegando uma área do corpo assim maior, tipo braços e pernas. E também é complicado, né, doutora? Porque todo mundo fala que tem que ser também aquele sol de meio-dia, que é super difícil para a pele, né? Então... Muito bem lembrado, Marina, porque é exatamente isso. Nós temos a vitamina D na nossa pele inativa e quando vem a radiação, ela ativa para que a gente possa usar. Não é que é um mecanismo de ativação. Então, precisa da radiação do meio-dia, que é a radiação de UVB, que a gente chama, que por azar é o mais relacionado com o câncer de pele. Então, é complicada essa questão, principalmente a gente que mora, né, numa cidade... eu suplemento vitamina D sempre pela vida. Tem o mesmo resultado? Mas eu sempre, óbvio, faço os exames e claramente está numa taxa ali que é normal, mas suplementando. Exatamente. Já era. Inclusive tem indicações na gravidez isso aumentar um pouco e tem indicações de o idoso aumentar um pouco também, porque a vitamina D ela entra em diversas reações químicas, não é só algo necessário para o osso, né? Para a gente, essa parte que é a mais falada, mas ela é necessária também para várias outras reações, tanto que doenças autoimunes
autoimunes, por exemplo, vitiligo, a própria psoríase, sempre você encontra deficiência de vitamina D. Então, tem até protocolos especiais, assim, que são polêmicos muitas vezes, que você trata algumas dessas doenças com uma vitamina D muito alta. É muito bom consultar um médico, né? Até porque depende, né, a dosagem de uma pessoa para outra, né? Também a gente sabe que a Marina Helena tá grávida, a gente falou de café no começo, a Marina Helena não estava aceitando café. Eu tomo multivitamínico, coisa que não é normal, e eu me alimento super bem, mas eu tomo aquele complexo que vou usar também durante a amamentação. Né? Exatamente. Específico para ela. Isso que você falou, eu acho muito importante, porque o problema é que hoje em dia virou assim uma coisa mágica e as pessoas vão comprando querem milagres e vão tomando tudo que aparece pela frente, ou também às vezes as receitas são quilométricas e não é bem assim. Claro que o ideal seria você ter uma indicação médica para o que você precisa de suplemento para poder até aproveitar melhor. Mas como a Paula perguntou assim, qual seria uma que quase todo mundo precisa e a suplementação não é exatamente igual ao sol, mas ela compensa bem e você se mantém com uma saúde mais adequada. Então eu escolheria a vitamina D. Mas tem alguns suplementos interessantes, por exemplo, a creatina, que é muito falada hoje em dia. Porque ela, na verdade, é bastante segura, né, como substância, e ela, na verdade, ajuda você potencializar a sua força muscular, a você recuperar o músculo mais rápido. Então, os idosos, por exemplo, que vão perdendo músculo e ficam sarcopênicos, que é ter pouca musculatura, e isso deixa a pessoa com um nível de saúde muito mais baixo, porque o músculo ele tem muita mitocôndria, ele ajuda na energia que você vai ter. Então, cada vez que você vai perdendo o músculo, você vai ficando mais fragilizado. Então, o idoso precisaria. Então, a creatina seria interessante para essa parte muscular, para os atletas, obviamente, porque aí ele consegue uma potência nisso, né? Então, recuperação também. E ele é seguro. Ele teria problema somente com as pessoas que têm problemas renais, que, assim, teria a função renal, né? O rim muito prejudicado, que tome muitos remédios e às vezes você pode fazer uma combinação. Mas, de uma maneira geral, a creatina é bastante interessante como suplemento e para a parte neurológica. Está associada a você melhorar e evitar Parkinson, Alzheimer. Então, são pontos legal, assim muito importantes. E não é indicado só para quem faz exercício? Pode ser para quem também é sedentário? Então, na verdade, se você não faz nada de exercício, você não vai conseguir aproveitar bem, né? Se você é sedentário total, praticamente não adianta, porque você precisaria dessa utilização do músculo também para a ação dela. Mas, assim, se você fizer exercício numa quantidade assim que menor até, mesmo dar uma caminhada, fazer alguma coisa. Exato, aquelas coisas que às vezes, né, você pode ser a caminhada até o metrô, o certo é tomar antes ou depois, tem essa questão também, né? Exatamente. Depende, quando você vai fazer o exercício, é interessante até tomar antes, né? E um período antes para você poder potencializar aquilo, né? Perfeito. Mas às vezes depois, para recuperar, se você fez um super treino, também não é uma indicação errada. Então a creatina eu acho que se consolida como um bom suplemento nessa linha neurológico e muscular. Então é bastante importante. Queremos saber com a doutora Denise também sobre colágeno, coenzima Q10, melatonina, magnésio, ômega 3, espirulina, mas primeiro um recado aqui especial para quem curte cuidar da saúde e que tem problema de calvície, muito desagradável, mexe com o orgulho de homens, mulheres, mas tem solução. Contra a queda de cabelo você pode contar com Hervik, um produto testado e comprovado com diversas tecnologias que reduz a queda, favorece o crescimento de fios novos e mais fortes. Além de tudo, tem promoção para quem acompanha o Oeste, não é isso? Cadê o Andrade? Deixa eu ver ele. Ó o Andrade aí, bem-vindo, meu amigo, boa quinta. Quais os outros benefícios? Como funciona exatamente Hervik? Para quem você indica? O Hervik é indicado para quem está perdendo cabelo ou para quem também já perdeu. Vamos lá. Os benefícios do Hervik, a gente sabe
que é para não só acabar com a queda, como para fazer o seu cabelo voltar a crescer novamente, a devolver a sua identidade. A gente sempre fala muito aqui na questão da autoestima, na questão da identidade. Como você era quando tinha cabelo e como você está agora sem o seu cabelo. A sua identidade mudou, a gente sabe disso. Mas o Hervik, caso você tenha ainda aquela penugem, aquele pelo ralinho, ele consegue recuperar o seu cabelo. Ele tem tanta tecnologia que se a gente fosse listar aqui, daria para ficar minutos, horas falando de todos esses benefícios, de tanta tecnologia que tem. Mas vamos para as principais. Ela tem a nanotecnologia, é um tônico capilar que você espirra na região onde está a entrada, onde está a falha, e ali ele começa a agir. Como? Por ter nanotecnologia, ele vai lá no bulbo capilar, lá na raiz do problema, lá na raiz do cabelo. Ele fortalece essa raiz, ele deixa essa raiz forte para quê? Para que o seu cabelo pare de cair. Na sequência, ele começa a nutrir essa raiz tão rapidamente que ele estimula o crescimento do seu cabelo em até 5 centímetros em apenas 30 dias. Imagina só, seu cabelo crescer 5 centímetros em até 30 dias. Isso pode acontecer. E isso tudo é comprovado. Tem teste de eficácia do laboratório que mostram que teve cabelos que chegaram a crescer até 5 centímetros em apenas 30 dias. E para você de casa adquirir, você precisa ligar 0800 020 1726. Eu costumo falar que o Hervik, ele é a última esperança do careca, né? Porque, vamos lá, não faz milagre também, né, gente? Se você não tem mais aquela raiz, aquela penugem, aquele pelo ralinho, não tem o que fazer. Realmente é só implante capilar. Mas se você ainda tem o bulbo capilar, se você ainda tem aquele fiozinho, é ali que o Hervik vai agir. Eu digo que é a penugem da esperança, porque o Hervik, ele vai dar vida ao seu cabelo novamente, ele vai estimular o crescimento, e quando isso acontece, em 30 dias, você começa a notar uma certa diferença, automaticamente você nota que aquela entrada está sendo preenchida, que aquela falha está sendo preenchida, e o melhor de tudo, você tem tudo isso com 60% de desconto. Olha só, telespectador, quem está acompanhando a Revista Oeste, tem 60% de desconto. Leva de presente ainda um buster sensacional para dar um up no tratamento, que é aquelas ampolas capilares, para você dar uma complementada no tratamento, que também é sensacional. Então, aproveita essa oportunidade. Olha um baita presente que você está ganhando, 60% de desconto. É só você ligar no 0800 020 1726, porque quanto mais tempo demora para ligar, mais cabelo cai, né? Eu adoro que você lembra disso, porque é verdade, né? E, gente, resolver um problema como esse, praticamente esse valor aí vira outro, né? Nada... custa, assim, não fica caro, né? Porque é uma mudança de vida muito grande e bem-vinda. Valeu pelo recado, viu, Andrade? Um beijo enorme pra você, excelente quinta, pré-sexta e até amanhã. Porque amanhã é sexta, ainda falta ela, hein? Não me fuja. Reforço aqui, Hervik, o número é 0800 020 1726. Veja se é pro seu caso, se pode te ajudar. Cuide do seu cabelo, da sua aparência e ligue agora para conhecer um pouco mais sobre o produto e encomendar o seu. 11h59, olha, mandaram caixinha de pergunta pra gente no Instagram de Oeste com Elas. Você pode se comunicar com a gente através de mais esse canal também. Colágeno realmente faz a diferença na pele? Com que idade sugere começar a tomar? E os cuidados com hipervitaminose? Bom, é o seguinte, eu queria explicar sobre colágeno porque não é milagre. As pessoas pensam que vão comprar um sachê, uma cápsula e vão substituir o seu colágeno com aquele suplemento. Primeiro, assim, colágeno é uma proteína importantíssima, praticamente é responsável por vários tecidos, pelo próprio osso, na verdade, pela tonicidade da nossa pele, e é a proteína mais importante que a gente tem. E você não substitui com suplemento. Então, continue tendo que comer adequadamente tudo. Só que o que acontece? Hoje, esses colágenos que são vendidos, eles são, na verdade, pedacinhos da molécula de colágeno, que são os aminoácidos. Então, como eles são pequenininhos, eles entram pelo intestino e realmente chegam na pele. Porque havia um colágeno anterior, que era uma molécula muito grande, praticamente não chegava. Aí, trabalhos mostraram que ele chega na pele, com aqueles estudos que iluminam, assim, e que lá existe um estímulo para produzir mais colágeno. Então, é uma ajuda que você tem, que seria uma ajuda nutricional. A rigor, você poderia começar a tomar a qualquer momento, aí a partir da adolescência, porque as crianças também, assim, há um cuidado maior com a alimentação. Mas é isso, você ajudaria a sua pele, se você vai fazer um tratamento estético que estimula o colágeno,
bioestimulação, um aparelho de laser e tomar o colágeno junto, isso vai ter uma ajuda maior. E o que ela falou de hipervitaminose é importante, porque também o excesso de certas vitaminas, praticamente de todas, vão ter os efeitos colaterais. Então, você, por exemplo, se tiver excesso de vitamina A, você pode prejudicar a visão, você pode ter a pele muito ressecada. Se você tiver excesso de vitamina C, às vezes você facilita haver cálculos renais. Quer dizer, por isso que as coisas têm que ficar na medida certa. A suplementação tem que ser na medida certa. Bem rapidinho, melatonina para dormir. Melatonina para dormir, ó. Também vocês vão ouvir falar muito da melatonina. A melatonina é um hormônio que nós temos, né? E que vai diminuindo muito rapidamente. Já na adolescência ele já começou a diminuir. Então, ele ajuda muito na qualidade do sono. É qualidade, é você conseguir aproveitar aquilo que o sono faz pra gente, que é uma recuperação. Então, ele ajuda nessa qualidade, mas se descobriu recentemente que a melatonina é um poderoso antioxidante, que é aquele que deixa a gente equilibrar a oxidação do nosso corpo, que acontece o tempo todo. Então, isso faz com que você possa usar para problemas de cabelo, para problemas de pele, porque há receptores em todos os lugares. É um dos mais poderosos antioxidantes. Até está sendo colocado, daqui a pouco, em filtro solar também, para ajudar nessa proteção. Então, a melatonina é muito interessante, pouca gente fala sobre ela e... eu, como disse, acho que vocês vão ouvir falar muito, é um suplemento muito interessante. Que ainda pode surpreender ainda mais. Exatamente. Tempo esgotado, meio-dia, hoje quando ela chega ao fim, mas ó, o Instagram da doutora Denise Steiner fica à disposição, sei lá, mandar um direct, uma dúvida, uma pergunta pra ela, que ela responde e fica de olho, não é? Exato. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.